Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa playlist de consumos de APIs públicas. Hoje vamos consumir essa API chamada The Cat API, né? Uma API de gatos. A nossa playlist tem o objetivo de mostrar, né, como utilizar essas APIs públicas utilizando o JavaScript, ou seja, lá no front-end. Nosso primeiro vídeo vimos como consumir da API clássica via CEP. A gente digita o CEP e ele traz os dados do endereço. Na segunda foi da Pixabay, a gente pesquisa um tema e ele traz as imagens. A terceira foi o Dog API e hoje vamos fazer esse dos gatos aqui, o Cat API. Sou o professor Fernando Leonidi e vamos criar aqui essa API. Bom, qual que é a ideia? A ideia é, primeiro, sempre nas APIs vir na documentação, né? Previamente eu já li essa documentação, eu vou dar um resumo aqui rapidamente. A documentação dela é bem simples, é praticamente essa página só. Bom, aqui ela fala que ela tem um endpoint para você fazer pesquisa, né? Então, se a gente clica aqui, ele já traz para a gente uma imagem aleatória. Cada vez que eu dou uma requisição para esse aqui, ele traz uma outra foto, né? Temos outro endpoint que ele traz uma lista de APIs, são 10 na verdade, mesmo esse limite estando aqui livre para a gente mudar, a gente não consegue mudar sem ter um registro. E esse último, que você pode trazer 10 imagens ou a quantidade de imagens que você quiser pela raça do gato. Porém, isso aqui a gente não vai utilizar porque a gente precisa ter uma key, tá? Ele está bem explicado aqui, ó. Replace key aqui, ó, uma key que a gente tem que fazer um cadastro. A gente não vai fazer isso, a gente vai usar esse somente, porque a gente vai fazer uma galeria de gatos que cada vez que entrar no nosso site, essa galeria será diferente, né? Ela vai ser dinâmica. Não vai ter ação nenhuma, não vai ter clique nem nada. Entrou na nossa página e a galeria vai ser formada por 10 gatos diferentes. É isso que a gente vai fazer. Então, a única coisa que eu preciso é desse endereço aqui, ó, desse endpoint. Vamos lá no nosso VS Code. Estando aqui, ó, no VS Code eu tenho já a pastinha do Cat API. Vou criar um index.html, vou dar uma exclamação aqui e aí ele vai criar a base do meu documento. Mudar aqui o que é necessário, o PTBR, né, o idioma. Aqui vamos colocar Cat, tudo maiúsculo é melhor. API, tô de bola. O nosso HTML, ele vai ser bem simples, tá? Eu vou diminuir um pouquinho isso aqui, pra gente poder ter mais visão aqui. A gente vai criar simplesmente um main, e dentro do main, uma div que vai ter a classe, né? Por isso que eu coloquei ponto, gallery, né? E também o ID galeria. Os IDs são melhores para o JavaScript. Não que o JavaScript não consiga trabalhar com classes, consegue. Mas como as classes elas são feitas para ser usadas em mais de uma tag, então há algum perigo de você pegar um conjunto de tags. Agora, lógico, quando a gente quer com JavaScript pegar um conjunto de tags, a gente usa também a classe sem problema nenhum. Mas eu estou colocando essa classe galeria para o meu CSS e esse ID galeria para o meu JavaScript. Então, beleza. Está aqui uma div criada tranquilamente. É só isso. Praticamente no HTML só vamos criar isso, tá? Não vai ter mais nada. Se a gente abrir agora em um documento, ele não vai ter nada, vai estar em branco. Então, ó, podemos até abrir para a gente ver. E tá aqui, ó. Não tem, tá em branco, totalmente em branco. Então, beleza. O que a gente vai fazer então? Vamos fazer o JavaScript. Então, vamos colocar aqui, script e vamos chamar de main.js e fora das aspas, Deffer. O Deffer é muito importante para a gente. O Deffer ele fala assim, né? Arquivo JavaScript, você vai se carregar, ou seja, você vai fazer o download para a máquina do cliente, mas não vai executar. Você vai aguardar todo o HTML ser lido, todo o HTML ser renderizado. A partir desse momento, aí você se executa. Porque senão a gente vai ter uma referência aqui, por exemplo, o div, galerinha, coloca aí um gato como imagem dentro de você. Só que aí o navegador vai dar erro, vai falar assim, nossa, mas não tem nenhuma div galeria. Porque na linha 6 não existe ainda essa div. A div só vai existir na linha 11. Então esse Deffer garante que o HTML vai ser totalmente executado, totalmente renderizado e só aí ele vai ser executado. Qual é a vantagem? A vantagem é que ele já está carregado, ele vai carregando junto com o HTML, então a gente não precisa esperar ele ser carregado para depois ele ser usado. Ele já se carrega e na hora que precisar dele já está prontinho, lá só esperando. Bom, beleza, então o Deffer é muito importante aí. Não temos o arquivo aqui main.js, temos que criar, eu posso vir e criar aqui, mas, para não errar na digitação, a gente pode clicar com Ctrl e dar um clique aqui, ó, segurar o Ctrl e dar um clique aqui no main. Ele vai falar que o arquivo não existe, porque ele está tentando ir para o arquivo, e a gente manda ele criar. Uma vez criado o arquivo aqui, a gente vai começar a trabalhar nele. Primeira coisa que a gente vai fazer no JavaScript
é colocar use strict. Isso é importante para falar para o navegador, ó, navegador, verifica os erros mais comuns que a gente tem normalmente no JavaScript. Ele deixa o JavaScript um pouco mais restrito. Com isso, a gente consegue não cometer alguns erros e fica o código um pouco mais padronizado. Por que ele não vem de padrão? Porque existe sites dos anos 90 ainda rodando com JavaScript, e se isso viesse como padrão, ele ia quebrar todos esses sites, tá? Então, beleza. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai criar uma função, vamos chamar ela de load galeria. É uma função normal, né? O que a gente vai fazer dentro dela? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, vamos ter que manipular essa div. Então, vamos chamar ele pelo ID. Então, a gente vai falar assim, ó, vamos criar primeiro uma variável que vai receber isso. Podemos chamar só de galeria também, value, né? E aqui vamos colocar no documento, o documento ele tem um método chamado getElementById, ou seja, pega o elemento pelo ID, cujo ID tem o nome de galerinha. Então, agora, dentro dessa variável, ela representa, né? Ela aponta para esse elemento que, se a gente vê no HTML, é uma div. Bom, show. Então, a primeira coisa que eu tinha que fazer aí. Agora, a segunda coisa que a gente vai fazer, a gente vai fazer uma requisição para preencher com os gatos dentro dessa galeria. Então, como que a gente faz? A gente cria aqui uma variável que vai receber a resposta, né? Response, a resposta do servidor. E aí, quem vai fazer a requisição? O fetch, como a gente já viu nos outros vídeos, né? E ele precisa de uma URL. Não tem essa URL, vamos criar essa URL, que nada mais é do que uma string do que está lá no documento. Então, vamos lá no documento, esse aqui, ó. Vamos copiar e aqui a gente vai colar. Vou tirar rapidinho isso aqui, com Ctrl B, eu tiro esse do lado, assim a gente consegue ter uma área maior aqui para ver. Beleza, então estou falando assim, ó, cria uma variável chamada galeria, que vai representar a div, uma variável chamada URL, que vai ser o endereço, e uma resposta do meu servidor usando o fetch. Eu vou até dar um pulo aqui. Isso aqui é estático, isso aqui é dinâmico. Beleza. E agora embaixo vamos ver, né? Senão a gente acaba fazendo muito código e não saber o que está acontecendo. Vou dar um response aqui para ver o que está acontecendo. Vamos lá no nosso site para ver. Aqui no site está tudo em branco, mas vamos inspecionar e vamos ver aqui no console. Então, Ctrl L aqui e vamos executar aqui. Ó. Teoricamente não está acontecendo nada. Vamos voltar no nosso código. Por quê? Porque não estou executando esse load galeria. Só estou criando, né? Então vamos colocar aqui, ó, fora dele, lógico, load galeria. Carrega a galeria. Então ele vai vir aqui na linha 11, vai carregar a galeria, vai vir na função e fazer tudo isso aqui. Agora sim, vamos lá? Aqui, ó, tá uma promessa, tá? Uma promessa pendente. Tá? Então, aqui no console log está uma promessa que está pendente. Então, o que tem que fazer? Voltando lá no nosso código. O que acontece? Toda vez que a gente trabalha com servidores, que no caso é o fetch, ele está acessando um servidor, a gente tem que pedir para ele aguardar. A gente vai pedir para ele esperar. Por quê? Porque a gente está fazendo uma requisição para um servidor e a gente não sabe se ele vai responder. Por isso que aqui, ó, ele está como pendente, porque ainda não recebeu. Isso aqui aconteceu antes do servidor responder. O console log ele é muito mais rápido do que a resposta de um servidor. Esse servidor podia estar em outro país, né, outro continente. Então ele demora alguns milissegundos a mais do que o console log. O console log é muito rápido. Então a gente tem que falar para ele aguardar na linha 7 a resposta desse servidor. Para isso a gente põe um await aqui, ó, aguarda. Mas o await vai reclamar, vai falar assim, ó, eu só trabalho dentro de funções assíncronas. O que são as funções assíncronas? Que não acontecem em série, não acontecem um atrás do outro, né? Não são síncronas. Então, para isso eu vou colocar aqui a palavrinha async, para falar para essa função, a função, você é uma função assíncrona, você não é uma função normal. E aí repare que o await já não reclama, tá? Vamos ver como se a resposta foi diferente agora? Ó, agora tem uma resposta do meu servidor. Ou seja, ele aguardou a resposta, que são milissegundos, gente. É uma coisa muito rápida. Mas o console log é muito mais rápido ainda, porque está local, está na minha máquina. Então, o que tem que fazer agora? Agora, eu tenho toda essa resposta que está certa do meu servidor, só que eu não quero tudo isso. Só quero o JSON, só quero os dados, né? Não interessa qual IP do servidor, por que servidores passaram e outras coisas mais que me dão como resposta. Então, aqui eu vou ter que criar uma outra variável que eu vou estar recebendo os dados, tá? A gente pode chamar de data, de dados, né? E eu posso colocar aqui o response.json. Esse método também ele está no servidor, então ele também vai demorar. Então vamos colocar um await aqui também. E agora vamos ver o que eu vou ter como resposta aqui. E olha, aqui está um JSON com 10, né, de 0 a 9, 10 gatos, onde temos a altura, height, o ID, a URL e a largura. Show de bola. Então a gente está interessado no URL. Então vamos voltar lá. O que a gente tem que fazer na verdade agora? Agora tem que pegar esse array que é data, então tem que pegar o data, percorrer ele com for each ou algum outro método que você achar mais pertinente. E aí eu vou pegar cada informação que eu peguei ali. Para ter um nome mais pertinente, como aqui a gente tem
Vamos voltar lá no nosso... Que a gente tem uma lista de gatos, a gente podia fazer, em vez de ser dera isso aqui, colocar cat, gatos, né? E aí aqui vai ser cat, os gatos que eu tenho aqui. Então, o for each vai percorrer os gatos, vai pegar um gato, cat, e vamos trabalhar em cima desse gato aqui. Então, aqui eu estou falando que tem uma lista de gatos, e aqui estou pegando somente um dos itens. Aqui podia ser itens, e eu estou pegando somente um item. Isso aqui é um array, e eu estou pegando um elemento do array. É isso que for each faz. Eu não tenho que me preocupar com o tamanho do array, nem nada, por isso que eu não estou usando o for. Então, esses métodos como for each, map, filter, reduz, ajudam muito a gente aí no dia a dia. Bom, beleza, agora o que eu vou fazer? Eu vou criar vou ter que criar uma tag img, que dentro dessa div aqui, eu vou colocar 10 imgs, que vai ser minha galeria, 10 imagens. Então aqui eu vou falar assim, ó, const img igual. Dentro do documento HTML tem outro método chamado createElement, que ele cria elementos novos. Eu tenho que passar para ele uma string com o nome do elemento. Se eu quero uma div, se eu quero um header, se eu quero uma nave. Então, a tag que você quiser. No nosso caso, eu quero img, que eu vou armazenar numa variável chamada img também, para ficar mais, para eu não me perder. Então, beleza, já criei a imagem. O que eu vou falar? Dentro dessa imagem, a imagem tem um atributo chamado source, src, que vai ser igual, vai receber do gato a URL. Todo gato tinha um URL, que era o endereço da imagem. Bom, então aqui, ó, eu estou pegando esse gato, criando um img e atribuindo a ela a URL do gato, a URL da imagem do gato. E agora eu tenho que colocar isso dentro da galeria, dentro da div galeria, essa div aqui. Então, como que eu faço? Eu vou pegar a variável que eu já declarei ali em cima, que eu ia manipular, né? Que é galeria, ó, ponto append child, né? Anexar, adicionar filho. Quem que vai ser? O img. Beleza, e é isso. Vamos ver como ficou? E tá aí, ó, 10 gatos, um embaixo do outro. Se a gente atualizar a página, a ideia do site vai ser realmente esse. Toda vez que eu acessar a página, vai ser uma lista de 10 gatos diferentes, ó. Cliquei, pronto, é isso. Até aqui, pessoal, já resolvemos todo o problema de consumo. Então, para quem estava procurando só entender como funciona o consumo de API pública usando o JavaScript, até aqui já resolveu. O que eu vou fazer agora é dar uma formatação, porque ficou feio desse jeito, né? Um CSS, para ficar um pouquinho mais interessante. Vou dar um Ctrl B para ver o painel. Aqui eu vou ter que criar um style CSS. Eu vou vir aqui no meu HTML. Acima do script, eu gosto de criar acima, nessa ordem. Eu vou criar o CSS. Ele já até deu o nome para mim. Eu gosto de colocar ponto barra, tá? Ponto significa, para quem não sabe, pasta atual, e que isso aqui é separação de pastas ou arquivos, né? Então, tá falando na pasta atual, existe o style.css. Vou segurar o Ctrl e clicar aqui para ele criar para mim. Como não tem, ele vai criar. Eu vou começar aqui. Ctrl B aqui. Primeira coisa que eu faço sempre é o quê? O reset, sempre, né? Então, vamos colocar aqui o asterisco, reset básico, tá? Então, padding 0, margem 0 e box size em border box. Beleza. Deixa eu aumentar um pouquinho meu zoom. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o body primeiro e vamos pintar o background dele de black mesmo. Vamos ver como ficou. Tá aí, fundo preto, porque fica melhor para as fotos, ó, fica mais legalzinho. Vamos voltar aqui. Aí temos a galeria, ponto galeria. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma propriedade chamada column. Eu vou falar que eu quero 3 colunas. Vamos ver se vai ficar legal assim. Ó, então, todos eles ficaram em 3 colunas, ó. Uma, só que aqui tem a parte preta que ficou, 2, 3, 1, 2, 3, ó. E eles ficaram meio desorganizados, isso que eu queria, para não ficar um negócio bem quadradinho, né? Ficarem mais ou menos assim, um maior, um menor, dependendo do formato. Só que ficou um em cima do outro, né? Repara aqui, ó. Essa imagem ficou em cima desse, a gente vai arrumando aqui. Então aí eu vou falar para as imagens que está dentro da galeria, IMG, falar que a largura delas vai ser 100% do pai. Vamos ver se isso vai modificar algo, ó. Já ficou bom, ó. As imagens a gente não tem controle, né? Tem umas que vêm com borda, outras vêm com uma margenzinha aqui. Essa aqui não, essa aqui é do próprio column. A gente arruma já. Isso a gente pode tirar, ó. Vamos colocar aqui column e a gente colocar a nossa margem. Gap é 0. Vamos ver, ó. Isso, já ficou. Agora de cima e de baixo da própria imagem. Que já tá até bom assim. Já tá bom. O que a gente podia melhorar é uma margem aqui dos lados, né? Se lá no border a gente pode colocar um padding, ó, um padding 16px, que já fica bom. Isso, ficou melhorzinho, ó, para não ficar certinho. E aí neles vamos colocar também ou uma borda ou um padding que fique melhor. Vamos começar tentando um padding 16 também, para ver se fica bom. 8, acho que ficou bom. Ó, separaçãozinha, ó, ficou bom já, ó. Já tá show de bola aqui. Eu não queria realmente organizado, queria algo assim, mais ou menos um pouquinho bagunçado, ó, não tendo assim, para não ficar aqueles quadrados. Aí quando a gente atualizar, ó, ele atualiza, porque ele vai de novo lá no meu servidor e ele traz para nós 10 gatos novos, ó. Atualizar de novo, clicar aqui no atualizar, ó, F5, ó. Isso quer dizer que cada vez que o nosso cliente entrar no nosso site, ele vai ter uma versão nova
nova da nossa galeria, com fotos novas aqui aleatórias. 10 fotos ainda, porque não me registrei, então não dá para colocar mais fotos. A gente pode ter, como já foi rapidinho, a gente colocar um pouquinho de responsividade, ó. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar responsivo, então, ó, vamos colocar para uma certa distância, ele deixar 2 colunas e no celular uma só. Vamos lá? Rapidinho isso aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar 2 media square. Colocar um mag width, que vai ser de 1024, que vai ser quando for um tablet ou algo assim, então a gente vai colocar assim, gallery, tá em 3 colunas, vamos colocar columns, 2. Vamos criar uma outra do mesmo jeito. Eu vou até copiar aqui e colar, ó. Só que vai ser aqui 768. Esqueci de copiar o último aqui. E vai ser uma coluna só. Vamos ver como ficou? Então, salvei. Ah, não coloquei PX, né? Coloquei só um valor aqui, não coloquei PX. Vamos ver agora, ó. 2, ó, e uma. Ou seja, isso que eu tô fazendo é para quando tiver um tablet, né? O iPad Pro aqui, por exemplo, ó, 2 colunas, ó. E se eu tiver, por exemplo, no celular iPhone, ó, um SE, né? Um 12 Pro, aí um 14 aqui, ó, Pro Max. E vai ver só uma coluna aqui com a borda aqui que a gente colocou em cada imagem, então, ó. E tá aí, pessoal. É isso. Essa era a nossa proposta. Espero ter ajudado vocês. Se ajudei, pessoal, curte o vídeo, compartilhe com os colegas e se inscreve no canal. Dessa maneira você vai receber notificações quando tivermos novos vídeos. Até um próximo vídeo. Valeu!